Romanos 14, de 13 a 23, diz assim: Não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo para o vosso irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus, de que nenhuma coisa é de si mesmo impura, salvo para aquele que assim a considera. Para esse é impura. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois, vituperado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. A fé que tens, tem-na para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé. E tudo o que não provém de fé é pecado. Oremos. Amado e eterno Deus, queremos exaltar a Tua majestade. Queremos agradecer o privilégio de mais uma vez nos reunir no dia do Senhor. De mais uma vez cantar louvores ao Teu nome, prestar o culto que é devido a Ti, e mais uma vez poder ouvir, ó Deus, a voz do Senhor que ecoa na pregação da palavra. Que o Senhor nos dê a bênção de ter uma pregação fiel, que o Senhor abra os nossos ouvidos, a fim de compreendermos o texto sagrado para a Tua glória e para o Teu louvor, em nome e por amor de Jesus, oramos, amém. Você certamente já ouviu pessoas dizendo assim: ninguém tem nada com minha vida, eu não devo nada a ninguém. Ninguém precisa se meter com o que eu faço. E pessoas que pensam assim, geralmente tornam o ensino a respeito da liberdade cristã algo complicado, porque eles tomam o tema da liberdade cristã de forma muito parcial. De um lado, eles gostam de ouvir que eles são livres para fazer tudo o que eles quiserem e que esteja em acordo com a vontade de Deus, que não esteja proibido na palavra de Deus. Eles são livres para usufruir de tudo que Deus criou e que deve ser recebido com ações de graças pelos cristãos. Essa é uma coisa boa de se ouvir, mas eles não gostam de pensar em abrir mão de nada em favor dos seus irmãos. E a alegação: eu sou livre, ninguém pode me proibir de fazer o que quer que seja. E o problema, como eu disse pela manhã, como bem afirmou Calvino, é que existem pessoas que, sob o pretexto da liberdade cristã, não se privam de nada, vivem para si mesmas. Estes acabam então se tornando escravos da sua própria liberdade, achando que eles têm obrigação de fazer tudo o que eles podem fazer, sem pensar em mais nada, sem pensar em ninguém. Se eu sou livre para fazer, eu tenho que fazer, em vez de eu posso fazer. Mas eu também posso abrir mão de fazer. Você já viu pela manhã o que Paulo começou a dizer acerca deste assunto nos versículos anteriores. Você tem aqui princípios importantes para a liberdade cristã. O primeiro deles é que você não pode considerar pecado aquilo que Deus não considera pecado. Você não é legislador.
Não é você quem estabelece leis e regras. Segundo princípio é que, pensando nesta primeira regra, ou nesse primeiro princípio, você deve glorificar a Deus em tudo aquilo que você faz. Quer você coma, quer você beba, quer você faça outra coisa qualquer. O terceiro princípio visto pela manhã, é que é preciso deixar o julgamento por conta de Deus. E Paulo chama os dois grupos que ele denominou de fortes e fracos a esse entendimento. Os fortes, aqueles que já eram maduros na doutrina, eles não deveriam se ensoberbecer na sua posição e desprezar os crentes mais fracos. Por outro lado, os crentes mais fracos não deveriam também julgar os crentes mais fortes. Afinal de contas, todos eles, fortes e fracos, eram servos de Deus e teriam de prestar contas a Deus. É assim que Paulo fala no verso de número 12, que é o verso anterior ao que lemos. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Como eu disse pela manhã, o problema na igreja de Roma dizia respeito às questões dietéticas e às questões de dias cerimoniais. Os crentes deveriam então pensar nos princípios que eu já mencionei. Entendendo isso, nós vamos comparecer perante o tribunal de Deus. Agora à noite, então, você verá como é que você pode usar a liberdade que você tem em Cristo, ou como você deve usar a liberdade que você tem no Senhor Jesus Cristo. Essa liberdade, para ser usada, vai levar você a não julgar o seu irmão. Os versos 13 a 15a, é isso que Paulo vai ensinar. Porque veja, no final da perícope anterior, verso 12, ele disse: cada um de nós irá prestar contas a Deus. Então, após afirmar isso, todo mundo irá comparecer perante o tribunal de Deus, porque Deus é o juiz. Paulo continua no mesmo assunto, verso 13: não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. A ideia aqui é muito simples. Se Deus é o juiz, se todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Deus, se há muitas coisas que Deus não legislou, Ele deixou para as pessoas fazerem ou não. Quer comer carne, coma. Não quer comer carne, não coma. Quer tomar vinho, tome. Não quer tomar vinho, não tome. Não fiquem julgando uns aos outros. Esse não é o papel dos crentes. Esse não é o papel dos irmãos em relação uns aos outros. Não se preocupe em julgar quem quer que seja, porque você não é o seu juiz. E lógico, nós estamos falando aqui das coisas que não estão estabelecidas pelo Senhor. Nós não estamos falando de pecado. Quanto ao pecado, a Bíblia é clara. Se teu irmão pecar contra ti, vai até ele e repreenda o teu irmão. Vocês que são espirituais, vendo alguém pecar, vão lá e repreendam com espírito de brandura. E é preciso haver julgamento acerca do que está sendo feito, para você definir se é ou não pecado. O ponto de Paulo aqui diz respeito ao que Deus não legislou, a liberdade de consciência, àquilo que você pode ou não pode fazer. Então, se ambos, fortes e fracos, estão buscando viver para a glória de Deus, aquele que come de tudo, que bebe de tudo, está fazendo isso perante Deus, e aquele que está deixando de comer carne, no caso aqui, a carne sacrificada, e ele fazia isso por motivo de consciência, não querendo pecar contra Deus, não era preciso então ficar buscando falha nos irmãos. Deixe cada um viver para a glória de Deus. Em vez disso, então, os dois grupos deveriam ter como propósito a edificação mútua. É por isso que Paulo diz assim: não nos julguemos uns aos outros, pelo contrário. Ou seja, em vez de você
tomar essa atitude de ficar julgando o que o outro faz, ele diz: tomai o propósito, tome essa decisão de fazer algo, não colocar tropeço ou escândalo ao vosso irmão, ou obstáculo à fé do seu irmão. Essas palavras de Paulo, meus irmãos, elas ecoam aquilo que Jesus havia ensinado. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 9. Dê uma olhada no versículo 42. Aqui Jesus então está dizendo: e quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. A exortação de Jesus é grave. Não faça tropeçar um pequenino. Paulo, então, está nesta mesma direção, dizendo quão grave é usurpar o papel de Deus em ser juiz do seu irmão, ou em usar a liberdade de tal forma que você leve alguém a tropeçar. O ensino de Paulo não tem nenhuma diferença do ensino de Jesus. Então vá ao verso de número 14. Paulo diz assim: eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesmo impura, salvo para aquele que assim a considera. Para esse é impura. Paulo então faz uma consideração aqui importante. Olha só, não tem nada que seja impuro. Esse ensino de Paulo também está em acordo com o que Jesus ensinou. Quando Marcos registra o Evangelho, as palavras de Jesus, naquela controvérsia, onde os fariseus vão questionar Jesus, dizendo assim: olha, por que os discípulos, os seus discípulos, comem sem lavar as mãos? E é nesse momento, então, que Jesus vai ensinar que aquilo que entra pela boca não contamina. O que contamina é o que sai da boca, porque sai do coração. O que entra pela boca, entra e sai para lugar escuso. Quando Jesus ensinou isso foi registrado por Marcos muitos anos depois. E Marcos já entendeu que a lei cerimonial que proibia comer certos alimentos havia caído. Não existe nenhum alimento proibido. É por isso que ele coloca um adendo lá no texto: e assim considerou ele puro todos os alimentos. Isso não aconteceu naquele momento em que Jesus estava falando. Isso aconteceu depois da morte e ressurreição. No momento em que Jesus estava vivo, era ainda proibido sim comer alguns alimentos. Havia ainda animais impuros que não poderiam ser consumidos. Mas a obra de Jesus tendo sido realizada, caída, deixada de lado a lei cerimonial, Marcos está dizendo: olha, Jesus considerou os alimentos puros. Essa é a razão de o Senhor Deus descer aquele lençol diante de Pedro com animais impuros e dizer: Pedro, mata e come. E ainda assim Pedro, que não tem um entendimento correto naquele momento sobre todas essas coisas, questiona e debate com Deus, dizendo: não, Senhor, eu nunca comi nada impuro. Pedro, não considera impuro aquilo que eu purifiquei. O ensino, então, ele é muito claro. Paulo está seguindo esse ensino. Veja como ele é enfático: eu sei, eu estou persuadido de que nenhuma coisa é em si mesmo impura, mas ele diz assim: salvo para aquele que assim a considera. Para esse é impura, é impura. Você entende então aqui o que está ocorrendo? E o problema aqui é um problema de escrúpulo, um problema de entendimento, ou de falta de entendimento. Aqueles que olhavam para a carne que estava no mercado, achando que era pecado comer uma carne sacrificada a ídolos, se eles comessem, eles estavam comendo de fato alguma coisa impura, porque eles consideravam impura. E ao consumir algo impuro, eles estão pecando.
Porque a intenção aqui é que conta. Não só o ato em si, mas a intenção do coração. É por isso que Paulo vai falar aos coríntios que todas as coisas são lícitas, mas que nem todas convêm. A convicção de Paulo está alicerçada na palavra do Senhor Jesus, no ensino do Senhor Jesus. Mas eu enfatizo, para o fraco que considera algo impuro, a comida consumida se torna pecado diante do Senhor Deus. Isso então não quer dizer que o pecado seja subjetivo. Talvez agora fale assim, mas que negócio é esse? É pecado ou não é pecado? O pecado aqui não é a questão da comida em si. No Antigo Testamento era, comer sangue é pecado, consumir o sangue é pecado. No Novo Testamento não há problema em consumir mais sangue. Mas se eu ainda entendo que é, por que eu vou fazer? Se na minha cabeça aquilo é pecado e eu como, a minha intenção é pecar. Então o pecado não é simplesmente comer ou não comer o sangue, é eu saber ou achar que algo é pecado e ainda assim fazer. Não há subjetividade, é uma coisa muito objetiva. Pecado está delimitado na palavra de Deus. Quando você faz aquilo que você considera ser pecado, você vai contra a sua consciência. Paulo vai falar isso lá no finalzinho desse texto. Então veja, Paulo está aqui afirmando aos fortes que entendiam muito bem que eles poderiam comer o que quisessem, que não havia mesmo impureza nisso. Ele está concordando. Entretanto, mesmo concordando, mesmo dizendo, eu sei que você pode comer carne, eu sei que isso não é impuro, mas o seu irmão não sabe. Você não vai ficar julgando aquele que acha que isso é pecado. Você não vai ficar perturbando a cabeça dele, insistindo para ele comer carne, porque enquanto ele não compreender que isso não é pecado, ao consumir, ele estará pecando. Então, quando você insiste com o fraco para fazer algo que o fraco acha que é pecado, e que você sabe que não é pecado, você está levando o seu irmão ao tropeço. E isso acontecia por julgar uns aos outros, porque os fortes estão lá se achando melhores do que os seus irmãos fracos. E é claro que a instrução de Paulo também é para os fracos. Os fracos, eles precisam crescer. Eles precisam avaliar tudo isso à luz da Escritura. Eu sei que é difícil romper com tradições. Eu sei que é difícil romper com algo que você aprendeu desde a sua infância e de repente você se depara com um ensino que mostra que tudo que você aprendeu estava errado. No caso aqui, não estava errado, mas havia se findado por causa da morte de Cristo. Por mais difícil que seja, cristãos precisam estar com o seu coração aberto ao ensino da palavra de Deus. E com isso eu não estou dizendo que alguém que considera, por exemplo, que beber é pecado, deve começar a beber. Não há ordem na Escritura que todo mundo tem que beber. Agora, ele precisa chegar no entendimento de que alguém que consome álcool não está pecando. Ele pode tomar a decisão de ser abstêmio, exceto diante da mesa do Senhor, como eu disse pela manhã. O que ele não pode é ficar julgando os irmãos e achando que todo mundo tem que ser como ele. É isso que está em jogo aqui quando Paulo fala sobre julgamento. Paulo está ensinando que os fracos poderiam e deveriam se abster daquilo que eles achavam pecado, ainda que isso não fosse determinado como pecado pela Escritura. E isso então deveria levar os dois grupos a não julgar uns aos outros, a viver em paz. Isso traria harmonia à vida da igreja, cada um fazendo o que queria fazer para a glória de Deus. Não julgue então o seu irmão naquilo que ele tem liberdade para fazer ou para não fazer. Tenha em mente que o seu chamado é para que você fortaleça
e edifique o irmão, em vez de servir de tropeço, em vez de servir de empecilho, em vez de ser alguém que irá trazer peso para a vida dele. Você foi chamado para caminhar lado a lado com irmãos na fé. E você não vai caminhar sempre com irmãos fortes. Você terá irmãos mais fracos na fé. Você também não pode ter uma igreja só de irmãos fracos. Esses fracos precisam crescer no entendimento de Cristo Jesus e da doutrina. Então, em nome da unidade, não tente estabelecer uma unanimidade de comportamento. Se eu como carne, todo mundo tem que comer carne. Se eu bebo vinho, todo mundo tem que beber vinho. Se eu escuto música secular, todo mundo tem que escutar música secular. Não, não é assim que funciona. Você tem liberdade para fazer todas essas coisas. O seu irmão tem liberdade para se abster de todas essas coisas. O que não pode acontecer? Julgamento mútuo. É unidade na diversidade. Naquilo que Deus deu liberdade a cada um para fazer. Mas lembre-se do que Paulo já tinha dito anteriormente. A liberdade cristã, ela não é absoluta e nem irresponsável, porque cada um vai prestar contas de si mesmo a Deus. É por isso que ele continua aqui mostrando como é que você usa a sua liberdade. Ele vai dizer agora dos versos 15 a 19, você não pode servir de escândalo, você não pode ser tropeço para o seu irmão. Veja que Paulo agora se dirige diretamente a um dos grupos, que é o grupo dos fortes. Verso 15, se por causa da comida o seu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Veja, se por causa do desejo do seu coração de comer carne, essa é a ideia, você não está nem um pouco preocupado em ofender o irmão mais fraco, que ainda não entendeu a liberdade que ele tem em Cristo. Isso indica que você ainda é escravo dos seus próprios desejos. E você está usando o discurso da liberdade apenas para satisfazer o seu querer. Não tem nada a ver com a glória de Deus. Tem a ver com você fazer o que você bem entende. Você ama mais a comida ou a liberdade para comer do que você ama o seu irmão. Isso sempre vai indicar escravidão. Porque quando você não consegue abrir mão de alguma coisa por amor ao seu irmão, significa que aquilo é muito maior do que o Senhor Deus e maior do que o seu irmão. O nome disso é idolatria. Como disse Douglas Wilson, você pega a dádiva da liberdade cristã e oferece no altar do ego. Usa a liberdade para satisfazer os seus próprios interesses. O argumento de Paulo é muito sério. Cristo deu a vida pelo seu irmão. Você não pode abrir mão de comida. Você não pode abrir mão de bebida. É muito desproporcional. Cristo entregou a sua vida. Você não quer entregar o desejo do seu coração pelo seu irmão? É essa comparação que Paulo está fazendo aqui no verso 15. De novo, se por causa de comida o seu irmão te entristece, não andas segundo o amor fraternal. Se você não está ligando para a consciência alheia, você pode ter o discurso que você quiser, você pode citar a doutrina de cor, mas você não ama. É isso que Paulo está dizendo. É isso que ele vai fazer com os coríntios também no capítulo 13. Naquele capítulo belíssimo acerca do amor, que é na verdade uma repreensão de Paulo dizendo aos coríntios, vocês não amam. Porque o amor, ele não procura os seus próprios interesses. Porque o amor, ele não se conduz inconvenientemente. Porque o amor, e tudo aquilo que os coríntios estavam fazendo.
Paulo está dizendo exatamente isso. Se você está fazendo o que você diz que tem liberdade para ter, e não está pensando na consciência do seu irmão fraco, você não ama o seu irmão fraco. E então você pode pensar no que disse o outro apóstolo: se você não ama o seu irmão que você está vendo, será que você ama de fato a Deus que você não vê? Liberdade cristã não tem a ver com o que você pode fazer para o seu benefício. Tem a ver com como você vai viver a sua vida para a glória de Deus e para a edificação do seu irmão. Dê uma olhada no verso 16. Paulo vai dizer assim: não seja, pois, vituperado o vosso bem. A palavra vituperado aí significa ser alvo de maledicência. Então a ideia é que Paulo está dizendo assim: olha, não deixe que algo bom, que é a sua liberdade, se transforme em algo que os outros vão começar a falar mal. É bom ter liberdade para comer o que você quiser, mas quando o irmão fraco é tentado agora a ficar falando mal de você, porque você está servindo de escândalo para ele, você está usando mal a sua liberdade. É isso que Paulo está dizendo. Porque comer na presença de quem achava que comer carne era pecado, era dar ocasião à maledicência. Era levar os irmãos à tentação, era servir de tropeço. Não, mas ele vai falar mal se ele quiser. É verdade, o pecado da maledicência é dele. Mas quem propiciou a maledicência também. Lembre que é sempre uma via de mão dupla. Paulo fala isso, por exemplo, quando ele está falando sobre a casais. Quando ele fala do relacionamento íntimo dos casais. O marido deve à mulher o relacionamento íntimo. A mulher deve ao marido, isso é um dever. E quando o dever não é cumprido, ambos estão colocando o outro diante de tentação. Isso quer dizer que quando o marido adultera, porque a esposa lhe negou o que era dever, o marido está inocente? Não, o pecado foi dele, mas a culpa nela, e vice-versa. É o mesmo caso. Ele falou mal porque ele quis, sim, mas porque você deu ocasião para isso. Você sabe que ele acha que isso é pecado e foi lá e comeu carne na frente dele. Você sabe que ele se escandaliza ainda com certas coisas e não está nem aí, vai lá e faz na frente dele. É exatamente esse tipo de comportamento que Paulo está aqui combatendo, e é por isso que ele diz: não deixe que a sua liberdade seja alvo de maledicência. Verso 17, oferece uma razão para isso. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Por que os crentes não deveriam então se incomodar? Porque um argumento desse de Paulo talvez levasse alguns a falar assim: quer dizer então que se eu estiver do lado de um irmão que é fraco e que acha que comer carne é pecado, eu vou ter que abrir mão de algo que eu gosto tanto? Paulo está falando sim, porque o reino de Deus não tem a ver com isso, com comer e beber. Se você acha que o reino de Deus tem a ver com comer e beber, você acha que a liberdade dada em Cristo é para a sua satisfação e não para a glória de Deus. O argumento de Paulo é muito forte aqui neste sentido. O reino não tem a ver com o tipo de alimento que você come, com o tipo de bebida que você ingere, mas com a justiça, que é decorrente da obra do Senhor Jesus Cristo, com a paz, para aqueles que foram justificados por Cristo e agora têm paz com Deus, e com a alegria que é o fruto do Espírito de Cristo que agora habita nos crentes. O reino de Deus tem a ver com a obra de Cristo aplicada na sua vida. A alegria não está em que agora eu posso comer alguma coisa, agora eu posso beber o que eu quero. A alegria está em Cristo. Está em saber que você não está mais condenado pelo Senhor, de que você foi liberto e não enfrentará a ira vindoura.
Não confunda o reino de Deus com os anseios do seu coração. Mas Paulo continua, verso 18: aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Aqui então ele resume o que é a vida cristã: amar a Deus e servir ao próximo. Paulo fala isso lá em Atos dos Apóstolos, quando ele está testemunhando diante do tribunal e diz que se esforçava para manter consciência pura diante de Deus e diante dos homens. Esse é o esforço do crente. Não é um esforço para satisfazer a si mesmo, mas para agradar ao outro naquilo que é bom para a edificação. É um chamado a negar-se a si mesmo. Não é interessante? O mesmo Deus que diz que você tem liberdade para você fazer tudo o que Ele não proibiu, do outro lado afirma que você deve negar a você mesmo. Essas duas coisas caminham juntas. E em muitos momentos, por mais que você tenha liberdade para fazer certas coisas, por causa de um irmão fraco, você terá de se abster, para que ele não seja levado ao pecado. Verso 19, Paulo diz: assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Ou seja, viver da forma como Paulo está estabelecendo é seguir o caminho da edificação do irmão e não do escândalo. É dever do crente se esforçar para preservar a paz entre os irmãos. Efésios 4 vai dizer isso. Isso é amar de fato e de verdade. E muitos, em nome da sua liberdade, têm levado outros a pecar. Como eu disse pela manhã, antigamente tínhamos problema com os abstêmios, que queriam impor para todo mundo que as pessoas deveriam ser abstêmias também. Hoje nós temos muitas vezes o problema inverso. Crentes que descobriram que não é pecado beber, e agora eles querem obrigar todo mundo a beber. E vão para o Facebook e botam foto de bebida. Eu já vi várias fotos, a Bíblia aberta e bebida. E eu fico pensando, o que essa pessoa quer mostrar com isso? Parece que ela quer esfregar a liberdade dela na cara dos outros, assim. Citando lá o velho técnico da seleção brasileira: vocês vão ter que me engolir. Não, não é assim a vida cristã. Você não ostenta a sua liberdade não ligando para os seus irmãos fracos. Então veja, Paulo, apesar de ratificar a posição dos fortes, eu sei que não tem problema em comer. Paulo está do lado dos fortes. Paulo repreende a atitude dos fortes. Ele fará o mesmo lá na Epístola aos Coríntios. O saber ensoberbece, o amor edifica. E lá o contexto é exatamente isso. No tocante à comida sacrificada a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. Nós estamos cansados de saber que não tem problema nenhum, o ídolo não é nada, não existe demônio que faz alguma coisa na comida e essa comida vai te fazer mal. Isso é bobagem. Todo mundo sabe isso, mas só saber isso pode levar você à soberba e a não ligar para o seu irmão e a esmurrar a consciência do seu irmão. E a pergunta diante do que Paulo está fazendo aqui é: você está disposto a abrir mão da sua liberdade em favor de um irmão fraco? E aqui, meus irmãos, vou ser muito direto. Paulo está falando de irmão, porque tem muito crente que fala assim: a gente não pode escandalizar. Eu tenho um vizinho que sabe que eu sou crente, então se ele souber que na igreja, por exemplo, tem vinho na ceia, ele vai ficar escandalizado, porque ele acha que crente não bebe. Problema dele. Tem nada a ver com escandalizar não crente. O não crente vai escandalizar com tudo que você fizer.
Se você não tomar vinho, ele vai falar assim: esses crentes são tudo legalistas e não tomam vinho. Se você tomar vinho, ele vai dizer: ó, que crente de meia pataca, está tomando vinho. Não esqueça, Paulo não está falando de não crentes, Paulo está falando de irmãos, pessoas por quem Cristo morreu. Porque uma vez eu estava conversando sobre isso com alguém, eu falei assim: mas eu tenho um vizinho que é da igreja de Roma, então quer dizer que na Semana Santa eu vou ter que deixar de comer carne, porque ele acha que é pecado comer carne na quaresma? Se você está achando que ele é seu irmão, mas pelo que a gente tem na nossa Bíblia e na nossa confissão de fé, eles não são irmãos. Eu não tenho compromisso com ele, mas eu tenho compromisso com irmãos na fé. Por pessoas que eu tenho certeza que são crentes, por quem Cristo morreu. Você está disposto a abrir mão da sua liberdade em favor do irmão fraco? Ou você é um escravo da sua liberdade? Como eu disse, você não é obrigado a fazer tudo o que você pode fazer. Dê uma olhada em Gálatas. Paulo vai falar algo parecido. Gálatas capítulo 5, verso 13. O tema é o mesmo. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás ao Senhor de todo o teu coração. E se você está lendo a Bíblia, e em vez de olhar para mim, você sabe que não é isso que está aí na Bíblia. Não é esse o mandamento que Paulo está citando. Qual é o mandamento que ele cita? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Paulo, que negócio é esse? A lei toda se cumpre em amar o próximo, não é em amar a Deus. Eu não tenho que amar mais a Deus do que eu amo o próximo? Isso é óbvio. Mas a pergunta é: como é que você diz amar a Deus que você não vê, se você não está amando o próximo a quem você está vendo? Se você não está ligando para o próximo, é mentira a sua declaração de que você ama a Deus. É por isso que no contexto em que Paulo está falando sobre você é livre, mas a sua liberdade esbarra na fraqueza do seu irmão, ele está dizendo: você quer cumprir a lei? Ame ao próximo como a você mesmo. E então ele dá uma orientação final: se em vez disso vocês se mordem e se devoram uns aos outros, se em vez de amar uns aos outros, vocês ficam pensando cada um em agradar a si mesmo, em fazer o que satisfaz ao seu coração, independente do escândalo, vede que não sejais mutuamente destruídos. E é por isso que eu estou batendo nessa tecla desde de manhã. A liberdade cristã, ela está caminhando lado a lado com a doutrina da unidade da igreja. E se em nome da liberdade você está servindo de escândalo, está rachando a igreja, você não sabe o que é liberdade cristã. Se você não está disposto a abrir mão de nada em favor de pessoas por quem Cristo morreu, você precisa rever as suas convicções. Você está amando mais a sua liberdade do que você ama o seu Redentor, o seu libertador. Abstinência em favor de alguém não implica em perder a liberdade. Pelo contrário, indica que de fato você é livre. Eu estava falando sobre essa questão de domínio e de algo dominar a pessoa. E alguém dizia assim: não, eu acho que alguém que toma vinho todo dia é dominado pelo vinho. Falei, eu acho que não. Pensa por outro lado, eu falei. Imagina que a pessoa estabeleceu um critério na vida dela. Ela vai tomar vinho, uma taça de vinho, de 2 em 2 meses. Você falaria que essa pessoa é dominada pelo vinho? Perto de um que toma todo dia? Eu falei, não. Então faça o teste. Quando chegar no dia de tomar o vinho, tire o vinho.
Se a pessoa ficar brava, reclamar, ficar murmurando, ficar triste porque não teve o vinho, eis um coração dominado pelo vinho, ainda que ele só beba de 2 em 2 meses. Não tem a ver com a frequência, simplesmente, mas como aquilo afeta o seu coração. Tem a ver com você pecar em favor daquilo. Esse é o grande ponto aqui da liberdade cristã. É por isso que você pode se abster e ainda assim dizer: eu sou livre, porque eu estou fazendo, não porque alguém está impondo isso a mim, eu estou fazendo porque eu amo o meu irmão. A justiça, a paz e a alegria que fazem parte do reino de Deus devem ser o alvo da vida cristã e do seu relacionamento com o próximo. A paz com Deus, ela precisa se refletir na paz com o seu irmão e na alegria de estar em comunhão com os irmãos. Mas se passa pela sua cabeça pensar assim: nós vamos juntar um grupo aí para sair, e nesse grupo só estarão os fortes, só quem sabe que tomar vinho não é pecado, nós não vamos convidar ninguém fraco. Qual o problema disso? É que você está amando mais o vinho do que está com o seu irmão. Você já pensou no que é isso? Você está preterindo o seu irmão por causa de vinho. Será que é assim que nós devemos andar como crentes? Paulo está sendo bem claro acerca do escândalo. E nós precisamos primar pela unidade da igreja. Mais importante do que aquilo que se pode fazer em nome da liberdade é a bênção de fazer parte do corpo de Cristo e de ser suporte uns aos outros. Por outro lado, aqueles que são fracos, eles precisam observar as Escrituras e verificado que não há problema nestas coisas. Eles não precisam tomar a decisão que agora eles vão fazer, mas eles têm que deixar de se escandalizar. Eles têm que deixar de julgar os irmãos que estão fazendo uso da sua liberdade. Porque quem sabe que tomar vinho, por exemplo, que é o meu ponto aqui, não é pecado e quer obrigar as pessoas a não tomar vinho, esse aí não é um fraco na fé. Esse é alguém que quer se assenhorar da consciência alheia. Isso é pecado. Conversando com uma pessoa, falei assim: o que você acha? E eu tenho muita liberdade para falar isso, porque eu tomo vinho em ano bissexto. Então, não sou um apreciador de vinho. Se tiver um, eu achar gostoso, eu tomo. Se não tiver, eu tomo minha Coca-Cola. Então, eu fico muito tranquilo para conversar sobre essas coisas. E, então, conversando sobre esta questão, eu perguntei assim: você acha que é pecado beber? Não, não é pecado. Mas na minha opinião, o crente não deveria beber. Então você quer ser Deus. O seu problema é muito maior do que ser abstêmio ou não. Você acha que você pode funcionar como Deus diante das pessoas. É por isso que não se deve ensinar que beber é pecado. Você ensina que o fruto do Espírito é domínio próprio. Mas aí você fala assim: mas eu vou confiar nos crentes. Será que essa pessoa vai saber usar a liberdade dela? Isso é um problema dela com Deus, não é seu. Você não é juiz da consciência alheia. Então, muito cuidado com isso. Uma coisa é você ter cuidado com o fraco na fé. Outra coisa é você ficar se submetendo a gente que sabe que não é pecado e que fica querendo apontar o dedo e dizer: não, ser crente é ser como eu. É fazer o que eu faço. Por último, você usa a sua liberdade não destruindo a obra de Deus. Veja o que Paulo fala aí nos versos 20 a 30. Ele começa o versículo 20 tratando de algo muito grave. Levar o irmão ao pecado ou ao escândalo
segundo Paulo, é destruir a obra de Deus. Veja o verso 20. Não destrua a obra de Deus por causa de comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. O que Paulo está dizendo é que quando você insiste com o fraco na fé, para que ele faça algo que você sabe que não é pecado, mas que ele não tem convicção disso, você leva ele a pecar. E Paulo está dizendo que isso é destruir a obra de Deus. Porque destruir a obra de Deus aqui é o contrário do que ele falou que você deve fazer. Você deve edificar o seu irmão. Crentes não deveriam então pensar em fazer isso por causa de comida ou por conta de uma pretensa liberdade irresponsável. Porque apesar de não haver pecado na comida em si, comer e causar escândalo é um grande mal. É de fato destruir a obra do Senhor. O verso 21 corrobora essa ideia. É bom não comer carne, nem beber vinho e nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. De novo, o que ele está dizendo é: você tem liberdade para abrir mão daquilo que vai causar escândalo ao débil na fé. Abra sua Bíblia na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 8. Dê uma olhada no verso de número 13. Veja a decisão de Paulo. Paulo é aquele que disse assim: eu tenho certeza, como vocês, fortes na fé, de que não tem problema nenhum em comer. No verso 13 da Epístola aos Coríntios, ele toma uma decisão. E por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Paulo, que tem plena certeza. Agora, olha que interessante. A preocupação de Paulo é com, de fato, um débil na fé, um fraco. Porque se você conhece as epístolas e conhece Atos dos Apóstolos, você vai lembrar de um momento bem interessante. Lembra de Pedro, que eu já falei aqui, que quis dar aula de teologia para Deus? Pedro mata e come. Senhor, nunca comi nada impuro. Levanta o lençol. Pedro mata e come. Pedro, o senhor não conhece a lei, não? Quase que ele fala assim para Deus: eu não como nada impuro. Terceira vez, Pedro mata e come. Senhor, nunca comi nada impuro. E então Deus vai dizer: não considere impuro aquilo que eu purifiquei. É claro que isso estava diretamente relacionado à missão que Pedro tinha em seguida. Pedro iria pregar para um gentio, e os gentios eram considerados impuros para o judeu. É por isso que ele entra na casa de Cornélio dizendo assim: eu nem devia estar aqui, para um judeu não é lícito entrar na casa de um ímpio, mas Deus falou para não considerar nada impuro, então vem cá, eu vou pregar para você. E prega, e Cornélio se converte. Isso pega mal com os apóstolos. Quando Pedro volta para Jerusalém, os apóstolos reúnem e falam assim: explica esse negócio aí, que negócio é esse de entrar na casa de gentio? E Pedro explica: olha, eu fui lá, preguei para eles, o Espírito desceu sobre eles como desceu sobre nós. E agora Pedro está tão consciente de que não há problema algum em comer o que quer que seja, que ele está comendo com os gentios. E Paulo, esse que disse: se comer carne escandaliza o meu irmão, eu nunca mais vou comer carne, chega no momento em que Pedro está comendo junto com os gentios. E então chega os da parte de Tiago, os judaizantes. E Pedro, com medo do que o pessoal ia falar, Tiago e os outros judeus, saiu de perto dos gentios e dissimulou. E falou assim: que negócio é esse de ficar comendo carne? E então Paulo o repreende.
Porque Pedro não é fraco na fé. A atitude de Pedro não tinha nada a ver com a glória de Deus. Pedro estava preocupado com a sua reputação diante dos outros judeus. Ele é repreendido. Então não pense que Paulo aqui é alguém fraco, que está o tempo todo preocupado com o melindre. Não, ele está preocupado com irmãos sinceros, fracos na fé. E para esses, Paulo diz, se ele se escandalizar, eu não como carne. E eu pergunto de novo, você está disposto a abrir mão em favor do seu irmão? Débil na fé é alguém que ainda não compreendeu plenamente a verdade. É diferente de alguém que sabe a verdade e quer proibir os outros. Alguém pode argumentar dizendo, mas se eu sou livre, eu faço o que eu quero, eu faço o que eu bem entendo. Quem é você para mandar eu parar de fazer uma coisa que Deus disse que eu posso fazer? Paulo vai dizer no verso 22, a fé que tens, tenha para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena no que aprova. A ideia é, se você sabe, se você entende que não há problema em comer ou beber, faça isso. É bem-aventurado quem não se condena naquilo que crê, mas faça isso perante Deus e não perante o irmão fraco. Não esfregue a sua liberdade na cara de ninguém. Não é preciso fazer na presença dos fracos, porque isso equivale a golpear a sua consciência. E Paulo vai dizer aos Coríntios o seguinte, volta lá no capítulo 8. Veja o verso 12. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. Você não está pecando contra o seu irmão só. Você está pecando contra o seu Salvador. Mas ele está dizendo, bem-aventurado, feliz é quem evita então trazer condenação sobre si ao fazer o que aprova. Você acha que não há problema em comer carne sacrificada ao ídolo? Não faça isso na presença do seu irmão que acha isso pecado, porque de outra forma você está trazendo condenação sobre você. Então ele fala no verso 23, mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. E aqui há uma regra, como eu disse de manhã, básica, para tudo que você vai fazer. Se você tem a mínima dúvida de que aquilo é ou não pecado, não faça. Não faça. Porque fazer o que você acha que é errado, constitui-se pecado, traz condenação. Quem peca é condenado. Quem faz o outro pecar é condenado. Essa é a ideia de Paulo. Então cuidado, muito cuidado, para não levar o seu irmão ao escândalo em nome da sua liberdade cristã. Certamente a boa obra que Deus começou na vida dos irmãos vai ser completada. Mas nem todos crescem na fé na mesma velocidade, na mesma medida, no mesmo tempo. Uns levam mais tempo e vão levar mais tempo para compreender alguns aspectos da fé. Portanto, não seja um tropeço para os seus irmãos fracos. Ainda que você tenha convicção a respeito de comida, qualquer que seja, galinha ao molho pardo, acarajé, bala de Cosme e Damião, sei lá, tem pecado? Não, coma lá. Tem um meme que o pessoal coloca na internet dizendo que se você quiser matar um crente do coração, você primeiro dá uma bala para o crente, deixa ele chupar a bala e depois você diz, é de Cosme e Damião, aí ele cospe a bala. Falei, rapaz, comigo não ia funcionar nada disso aí. Porque tem problema. Mas você tem essa convicção, ou bebida, você quer tomar vinho, você quer tomar um copo de cerveja,
Não faça isso na presença de irmãos fracos na fé. E se você tiver de escolher entre convidar um irmão fraco na fé para comer com você e usar sua liberdade para comer, escolha o seu irmão. O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas a comunhão dos santos. Essa faz parte do reino de Deus. Uso de liberdade sem amor é egoísmo, não serve para nada. Para nada. Feliz aquele que já é maduro e que não se condena no que faz. Mas muito cuidado, porque há muitos que podem ter a sua consciência tão cauterizada que eles não se condenam em nada, nem naquilo que é pecado. Até o que é pecado, eles acham que não é pecado, porque eles são livres. E alguns vão citar até o texto bíblico dizendo: todas as coisas são puras para os puros. Não, o pecado nunca vai ser puro. Pecado é pecado. É sábio abrir mão da sua liberdade em favor do irmão fraco, porque evita que você esteja debaixo do juízo daquele que se deu por você e pelo seu irmão. Não tente nunca silenciar a sua consciência ou passar por cima da sua consciência. Se você está convencido de que fazer alguma coisa é pecado, evite, se abstenha. Busque a glória de Deus, porque onde há dúvida, não há honra a Deus. Paulo está então aqui tratando de como você usa a sua liberdade. Você não julga o seu irmão, você é livre para fazer, seu irmão é livre para se abster de algo que não seja pecado. Viva para a glória de Deus, use a sua liberdade, mas não sirva de escândalo. Quando você se agarra ao seu direito de fazer o que é livre para fazer, sem levar em conta a fraqueza do irmão, você está agindo de forma egoísta. Cristo se deu por seu irmão. Ele deu a vida pelo seu irmão. Abrir mão em favor do seu irmão de alguma coisa é algo imensamente menor do que isso. Mas é imitar Cristo. É se assemelhar a Cristo. Não destrua a obra de Deus. Nós somos membros uns dos outros e devemos suportar, dar suporte uns aos outros, ser instrumentos de edificação dos irmãos. O Senhor Jesus Cristo é o grande modelo a respeito de tudo isso, porque Ele se deu por nós, por todos nós, desde os mais fracos até os mais fortes na fé. Ele se deu por aqueles que ainda estão engatinhando na fé e conhecem ainda os rudimentos da fé. Por isso, usar a liberdade para ferir a consciência de quem quer que seja é querer estar acima de Cristo. De novo, Cristo abriu mão da sua vida, deu-a em favor de todos os que creem. Você deve aprender a abrir mão da sua vida em favor do reino de Deus. Aquele que libertou você afirma que você deve se negar dia a dia, tomar a sua cruz e segui-lo. Que você usufrua da grande bênção que é a liberdade que Cristo deu a você. Mas que você ame muito mais a Cristo do que você ama a sua liberdade. Que Deus nos ajude e nos abençoe.